Hoje, o que a gente dá de importância no Brasil, né, nas escolas públicas, por exemplo, para a língua, é mínima, né? Ele tem que ser dado a mesma importância que é dada para a matemática, a mesma importância que é dada para a geografia e história. Infelizmente, não acontece. E este é apenas um dos fatores preocupantes na rede pública de ensino, no que se refere à aprendizagem da língua inglesa. Segundo um estudo do British Council, Organização Internacional do Reino Unido, a falta de recursos didáticos nas escolas públicas é o principal problema para mais de 80% dos professores brasileiros que foram entrevistados. O material didático existe, ele vem para a escola. Mas tem outro fator também, que às vezes tu entrega o livro para o aluno não retorna com o livro no dia da aula, ou ele esquece. A gente tem um data show, né, que é volante, mas até tu conseguir montar tudo, ajeitar tudo, isso tem uma aula de um período quando vê terminou a aula. Então também complica. Nós temos um laboratório de informática, só que nós não temos internet. Então nós temos todos os computadores novos, prontos para usar, só que a gente não consegue explorar esses recursos da internet. As crianças estão muito mais dinâmicas, então uma música vai tornar uma aula muito mais interessante. O próprio uso da tecnologia, né? Por mais hoje em dia as crianças adoram, né? Que seja uma televisão, tu consegue usar um vídeo, por exemplo, né? Então isso tudo chama muito a atenção deles, tudo que chame a atenção, que mude a dinâmica da sala de aula, que seja só aquela sentadinho na cadeira, já faz a diferença para a criança, né? A falta de recursos didáticos, segundo os educadores, é um dos fatores que mais desmotiva os alunos. De acordo com a pesquisa, mais de 40% dos professores de escolas públicas entrevistados afirmam que as turmas em que trabalham não consideram o idioma relevante, mesmo vivendo em um mundo cada vez mais globalizado. Eles questionam bastante por que eles têm que aprender inglês, se eles não sabem nem o português. Esse sempre é a primeira desculpa deles. Qual é a maior dificuldade para aprender inglês, você acha? É falar as línguas lá, escrever os nomes, escrever as palavras, eu acho difícil. Só. Tu vê algum sentido em aprender inglês para o teu futuro? Só se eu for estudar, só se eu for fazer intercâmbio ou outra coisa. Mas eu acho que não. O que se vê no Brasil são professores de outras áreas trabalhando o inglês em sala de aula sem dominar o idioma. De acordo com o estudo, 22% de quem hoje ensina a disciplina não tem fluência. Associado à falta de domínio do professor, tem ainda o número reduzido de horas-aula, se comparado com outras disciplinas. A gente vê professores que são formados numa língua, dando aula da outra língua, né? Então, é formado em inglês, por exemplo, e vai dar aula de espanhol, que é um absurdo, né? Professor de matemática, dando aula de inglês. Então, é aquela questão, pega o livro, abre o livro, vê o que está escrito ali e vamos tentar ver o que está acontecendo, né? Então, na verdade, não é um professor ensinando a língua, não é alguém que saiba a língua. Então, realmente, a língua não é levada, né? Não é dada a importância necessária, né? Por uma língua que a gente tem que dar conta tanto quanto o português, né? Porque se exige, né, todo o ensino de uma gramática, todo o ensino de um texto, todo o ensino de uma leitura é igual ao português e não se dá essa prioridade também para o inglês. Mas se você pensa que são somente essas as dificuldades enfrentadas pelos professores, está enganado. O grande número de alunos em sala de aula e a falta de apoio da rede de ensino para a formação continuada são outros fatores que colaboram para a falta de interesse do aluno e a insatisfação do professor que não vê sucesso no ensino. Eu acho que na escola pública tu tem às vezes uma sala com 35 alunos, como eu tenho aqui, quase 35, e tu tem muitos que têm o interesse de aprender, mas tu tem mais da metade que não tem afinidade ou não gosta, então isso acaba gerando assim uma diferença muito grande, sabe? Tu consegue atingir alguns, mas outros não, daí acaba que tu não consegue terminar um trabalho assim com sucesso muitas vezes. Eu acredito que na rede pública existe uma grande desvalorização, né, em função dos professores. Eu já trabalhei em escola particular também e eu sinto muito essa falta de apoio por parte do governo. Esse ano, por exemplo, a gente não teve nenhuma formação ainda continuada
E a gente só vai usar a língua no dia que realmente for lá para fora trabalhar. Aqui, eu saí de uma faculdade, eu não tinha nem noção que eu conseguia falar inglês. Eu fiz uma faculdade, eu fiz cursinho, eu fiz no colégio, não tinha nem noção, eu só fui saber realmente quando eu fui para fora. Que daí a gente coloca em prática aquilo que aprende. Se não colocar em prática aquilo que está aprendendo, não vai ter serventia nenhuma.